Então, hoje, na cultura, ainda estudando a cultura do maracujá, nós vamos falar da escolha da área de cultivo, né? Como que deve ser observado nessa escolha. Ontem a gente falou da questão do clima, né, da região para cultivo. Falamos que o maracujá se adapta em cultivos nas mais diversas regiões do país, sabendo que nas regiões aqui sul e sudeste, como a gente tem variação de fotoperíodo ao longo do ano, um inverno com dias mais curtos, né, menos horas de luz por dia, isso interfere diretamente na produção de frutos, porque o maracujá amarelo, ele precisa de um fotoperíodo maior, né, para que ele produza frutos. Só vou relembrar aqui, porque é um aspecto importante essa questão do fotoperíodo. As melhores produções de maracujá estão em fotoperíodos com mais de 12 horas. Nessas condições, tem uma alta produção de flores, e, consequentemente, uma alta produção de frutos, né? Em fotoperíodos menores de 12 horas, você tem uma redução na produção de flores. Mas quando você tem fotoperíodos menor que 8, e aqui na região sudeste e sul, né, em algumas fica ali um fotoperíodo curto, às vezes de 9 horas, fotoperíodo menor, isso interfere e acaba que a planta floresce pouco ou não floresce nessa época do inverno. Só que nas regiões norte e nordeste, como eu falei para vocês, como é menos variável, pouquíssimo variável o fotoperíodo, em alguns estados do norte do país, né, tem eles conseguem produzir maracujá o ano inteiro, né. O maracujá doce, ele não tem tanta dependência do fotoperíodo. Ele tem uma boa produção de flores, mesmo no inverno, aqui no sudeste e no sul do país, né? Então, só relembrando isso que nós falamos ontem, e vamos partir do ponto aqui da escolha da área para plantio do maracujá. Como nós falamos ontem também, pode ser plantado em todas as áreas, praticamente todas as áreas do Brasil, só áreas que estão sujeitas a geadas, isso, o maracujá é muito sensível, né, então, mas áreas aí, mesmo das regiões do país mais ao sul, com clima mais subtropical, tem condições de produzir maracujá. Para regiões mais subtropicais, o maracujá roxo até vai um pouco melhor, produz um pouco melhor. Com relação ao relevo, se tiver na propriedade a opção, né, de escolher uma área mais plana, uma área menos inclinada, melhor, que vai facilitar a mecanização de pulverizações, vai facilitar a parte de colheita, que vai entrar ali com o trator para tirar as caixas de frutos, né? Então, facilita bastante. Sendo que não impossibilita também áreas muito com maiores declividades, só que aí tem que tomar os cuidados com conservação do solo. Em áreas muito declivosas, aí passa a ser todo o processo, não dá para fazer mecanizado, dependendo de declividades mais acentuadas, né? Por exemplo, plantar em uma região que tem uma declividade muito acentuada, que tem risco de tombar o trator, se entrar ali, aí vai ter que fazer pulverizações na bomba costal, mas isso também muitos proprietários, né, podem e optam por isso para aproveitar áreas de maior declividade da sua propriedade. Solos que tenham boa drenagem, isso aqui não é uma coisa que pode ser mal drenado ou não, tem que ser bem drenado porque maracujá não suporta, assim como muitas das plantas cultivadas não suportam o solo encharcado. O solo mais indicado seria um solo de textura média, mas não impossibilita plantar em solos mais argilosos, nem em solos muito arenosos, sendo que nessas condições de solo muito arenoso ou solo muito argiloso, a incorporação de matéria orgânica vai melhorar essa textura
No solo muito arenoso, quando você incorpora matéria orgânica, uma fonte de matéria orgânica, como o esterco, vai melhorar ali a textura desse solo, vai melhorar a retenção de água, né? Reduzir lixiviação de nutrientes. Depois que tem a área estabelecida, primeira coisa é fazer uma amostragem de solo para enviar para o laboratório, para que o laboratório realize a análise desse solo. Realizando análise química para saber a questão nutricional e também a física para saber a textura desse solo. E com base nessa análise, fazer os cálculos de necessidade e depois de quantidade de calcário e também os cálculos de adubação, com base na necessidade da cultura do maracujá. Aqui só uma ilustração, né, de como fazer a amostragem. Eu sei que vocês sabem, eu até pedi esse dia numa questão, uma sabatina, né, uma dessas atividades que eu estou passando pela semana, mas aqui achei bem resumidinho, por isso que eu coloquei aqui. Você vai tirar várias amostras simples no seu talhão, que vai ser dividido ali em talhões homogêneos, né, ou seja, uma área que tenha praticamente a mesma característica de solo. Ou se você tem uma área ali, você vai plantar maracujá, e tem uma área mais alta, mais arenosa, uma área mais baixa, que é mais argilosa e mais úmida. Você vai dividir, então, nessas condições em 2 talhões. Vai retirar e esses talhões de até aí 10 hectares, né? E vai tirar as amostras simples nesses 2 talhões e enviar separadamente, porque são solos com características diferentes. Vai fazer uma amostra composta a partir dessas várias amostras simples. No mínimo, aí, o bom seria 20 amostras simples dentro desse talhão, que vai formar uma amostra composta e que vai enviar aí cerca de 500 gramas para o laboratório. E enviar separado dessa área mais úmida e dessa área mais seca e mais arenosa. Tá? Então, tem que dividir em áreas mais homogêneas o solo para evitar você ter um resultado que não é o real. Se você tem áreas muito diferentes de solo, de umidade, você vai ter também necessidades de calagem, de adubação provavelmente diferente. Por isso que tem que fazer essa divisão. Então, primeira coisa, chegou para fazer a coleta das amostras simples. Limpa, tira a palhada, a vegetação por cima, faz a abertura. Pode ser usando, né, o trado, usando esses próprios para amostragem, ou você pode usar um enxadão, uma pá, o que tiver. Não impossibilita, se você não tem uma ferramenta própria de amostragem, você não fazer. Usando o enxadão, dá muito bem para fazer. Para o maracujá, como ele não tem um sistema radicular muito profundo, ali pode tirar a amostra de 0 a 20, né? Mas para culturas que têm um sistema radicular mais profundo, de 20 a 40 também. Para o maracujá, pode inclusive fazer as duas, mas se o produtor fazendo a de 0 a 20, ele já vai ter ter ali uma condição de fazer uma boa recomendação. Então, vai recolher essas amostras, cerca de 20 amostras simples, formando a amostra composta, separando cerca de 500 gramas dessa amostra composta, mistura bem, né, e envia para o laboratório para ter ali o resultado e fazer os cálculos de adubação e calagem em cima dessas informações do exame, né, eu digo assim, o exame da terra. Não dá para você recomendar um remédio, muitos remédios precisam primeiro saber as condições do paciente. No caso do solo também, precisa saber o diagnóstico ali para fazer uma suplementação, né? Então, por isso que é importante a amostragem de solo. Para preparar um solo para o cultivo do maracujá, se for um solo muito compactado, exige uma subsolagem. O preparo do solo convencional, com aração, gradagem, nem gradagem pesada, niveladora. A calagem sendo feita antes de uma gradagem niveladora para dar uma incorporada. E aplicação de adubos orgânicos, que podem ser feitos em área total, incorporados, ou no suco, para economizar adubo orgânico, né? Porque se a propriedade não tem disponibilidade, porque muitas vezes o produtor, às vezes, tem ali, cria gado, tem um confinamento, e está plantando maracujá. Então, ele tem disponibilidade de matéria orgânica em grande quantidade, do esterco, né?
Só que no caso que não, muitos produtores têm que comprar, e é caro, gente, esterco, caminhão de esterco é caro. Então, nesses casos, que você vai comprar, né, recomendar colocar essa matéria orgânica, que pode ser o esterco bovino, né, na linha de plantio, para você economizar em adubo. E muitas vezes, para economizar ainda mais, colocar na cova onde vai ser transplantado o maracujá. Fazer uma aplicação pontual no local de transplantio das mudas. Para escolher a cultivar, primeira coisa, aceitação do mercado. Se o produtor vai vender no Ceasa para fornecer aí os mercados e sacolões vão comprar, qual que é as mais aceitas? Uma delas é o VRS gigante amarelo, que são frutos maiores, e a gente encontra muito comumente esses frutos maiores aí no mercado. Esses cultivares que têm frutos mais pesados, né? Agora, para a indústria de suco, isso quem vai determinar é a própria indústria que vai firmar o contrato com você. Essas empresas, elas muitas vezes já têm o próprio material, elas já têm os materiais que elas mais veem que adapta, né, para a questão de suco e para a questão de produtividade. Então, nesses casos, quando é feita a parceria do produtor com a empresa de suco, com a agroindústria que processa a fruta, o fornecimento do material, de qual vai ser a cultivar, já vai ser por conta da empresa, que vai fornecer o material, as mudas a serem transplantadas, de um material que tem boa produção de suco e boa produtividade. A resistência a doenças e pragas, tem materiais que são mais resistentes a doenças que são sérias, como a fusariose, a gente vai estudar isso mais adiante. A produtividade é importantíssima, tem que ter uma alta produção por área, e o alto teor de suco, principalmente quando se destina para a indústria, por isso que a indústria tem a seleção ali de material que eles mais fornecem para o produtor cultivar, porque já baseado nessa questão de alto rendimento na produção de suco dentro da indústria, né? Resistência na pós-colheita. O maracujá, vocês já viram que às vezes ele fica ali murcho, né? Só que ele ainda ali conserva todas as características do suco. Então, tem a variedades aí, cultivares mais resistentes na pós-colheita, outras menos, mas o maracujá em si tem uma boa resistência em pós-colheita, porque ele tem uma casca bem grossa, né? E ele resiste também a alguns dias, né? Depois da colheita para ser processado. A forma de produção de mudas é por semente. Vocês vão lembrar lá do nosso início de ano, que nós até bebemos um suco de maracujá, extraímos as sementes do maracujá para a produção de mudas, e a forma de produção de mudas é através de sementes. Essas sementes têm, por exemplo, a Embrapa, no site você consegue adquirir sementes, em outros sites de outras empresas também. Você adquire essas sementes e pode produzir as suas próprias mudas, mas você também pode comprar de viveiros, né, as mudas prontas, e esses viveiros vão seguir esses viveiros têm que ter um registro aí junto ao Ministério da Agricultura, para garantir que você esteja comprando mudas de um viveiro idôneo, né? Só para ter uma ideia, para plantar em 1 hectare, são necessários de 600 a 1.500 mudas. Essa variação é de acordo com o espaçamento que vai ser adotado. Para isso, para produzir de 600 a 1.500 mudas, vai precisar de 4.200 a 4.500 sementes, dependendo aí da qualidade de germinação dessas sementes, mas em média é isso. Para essa quantidade de sementes, são necessárias aproximadamente, para conseguir 4.200 sementes, 70 frutos, né? Para extrair, vocês lembram da metodologia que a gente usou, que é lavar as sementes, friccionando uma peneira para tirar o excesso de mucilagem, que é aquele arilo que recobre, que é a parte que a gente usa para o suco. Depois de lavada a semente, ela vai ficar de 2 a 3 dias numa bandeja. A gente colocou naquela época o papel toalha, né? E pode ser jornal também, coloca a semente espalhada
numa camada fina e deixa ali para fermentar nesses 2 dias, 2, 3 dias, para que seja fácil tirar toda aquela mucilagem que recobre a semente, porque para depois você armazenar e não ter risco de você perder a qualidade. Se você não faz uma boa extração, uma boa limpeza da semente ali na extração e fica muito arilo, recobrindo, vai ter micro-organismos que vão se associar a essa semente e começar um processo de decomposição dessa semente que está armazenada. Por isso que ela tem que ser bem lavada no processo aí de extração. Depois desses 2 dias que ela ficou ali nessa bandeja de fermentação, lava ela novamente para tirar todo o resíduo e seca ela à sombra numa camada fina, espalhada em uma bandeja, uma camada fina, para que seque de forma homogênea. Depois é só armazenar, e deve armazenar em sacos, principalmente sacos de papel, e ela não vai ter uma durabilidade muito alta. Com boa germinação, você, assim, pode armazenar por anos, mas aí vai reduzindo o potencial de germinação. Para ter uma boa germinação, nos 6 meses ela mantém uma boa germinação aí. Aqui falando de outros processos de extração, né? Mas o melhor seria esse, que quando você usa liquidificador de baixa rotação, você quebra muito a semente, tá? O arilo, que é aquela parte que recobre a semente, que é a parte que a gente tem importância na produção do suco, né? Ela, se você não retira ela bem da semente, nesse processo de extração, ela vai ter processo que influencia a germinação, tá? Então, por isso que ela tem que ser bem retirada ali. Ela forma uma barreira física, né? E pode contribuir para gerar uma germinação desuniforme se você não fizer uma boa retirada desse arilo. Aqui só mostrando no site da Embrapa, inclusive teve um ano que a Embrapa forneceu para nós umas sementes de vários cultivares de maracujá, e de lá que a gente tem lá no Instituto Passiflora Cincinnati, aquele maracujazinho verdinho, né, que foi melhorado para regiões que tem mais problema com disponibilidade de água. E foi de lá que a gente também conseguiu o material do BRS Gigante Amarelo para cultivar. Então, eles enviaram várias amostras de umas 10 materiais de maracujá. Mas a gente também, o produtor que deseja, até o viveiro, né, que produz mudas, ele pode adquirir pelo site da Embrapa. Tem vários materiais que você pode adquirir pelo site. Aqui só mostrando o print, né, vai até o maracujá selecionando, e quando você entra na página, você tem todas as descrições dos materiais. Por exemplo, aqui do Gigante Amarelo, que é um dos materiais bem comercial, o Gigante Amarelo, né? Vem toda a descrição dessa cultivar, né? Ele é um fruto grande, ele é oblongo, ele é mais alongado, né? Ele produz um fruto pesado de 120 a 350 gramas, por isso que ele é tão utilizado aí para mercado, para venda in natura, porque ele tem uma produção de polpa boa, ele exige que seja, para uma boa produtividade, né, instalado sistema de irrigação, principalmente no período de estiagem, para a planta não ter aquele estresse, né, espaçamento indicado de 2,5 entre plantas por 2,5 entre linhas. Tem ficado em torno a produtividade, já acordei com a Embrapa, de 42 toneladas por hectare no primeiro ano, mesmo se tiver problema com virose, e virose é um problema bem comum. Inclusive, no Instituto, a gente, todos os anos, tem problema com virose no maracujá, que causa embolhamento das folhas, principalmente o vírus do endurecimento do fruto do maracujá, que é uma das principais doenças, a gente vai estudar ela também. Ela tem uma boa tolerância à antracnose, esse material, o BRS Gigante Amarelo. Ele se adapta em diferentes altitudes, desde 376 metros, acima do nível do mar, até 1.100. Dá para cultivar durante todo o ano, por exemplo, em regiões diferentes do Brasil que não tem variação de fotoperíodo, né? E, claro, garantindo a água por irrigação. Ele só não vai se adaptar, assim como a maioria
assim como o maracujá, em geral, não se adapta a regiões sujeitas a geadas, porque o maracujá é sensível, né? O BRS Gigante Amarelo foi lançado essa cultivar pela Embrapa em 2008. Aqui tem alguns endereços, por exemplo, em Araguari consegue encontrar sementes, tem um viveiro aqui, ó, Viveiro Flora Brasil, um endereço, onde consegue encontrar as sementes, ou também dá para pedir pelo site. Aqui eu dei um exemplo de um material, mas lá no site tem diversos materiais que a Embrapa Fruticultura, né, trabalha no melhoramento. Aí o produtor precisa de uma indicação, que um vizinho já planta, o que é mais indicado. Isso sempre é muito válido, né? A troca de experiência entre os produtores para saber o que se adapta melhor na região, o que tem mais aceitação do mercado, a produtividade na região. Então, isso é muito importante, trocar ideia com os vizinhos que já, ou o vizinho, algum conhecido que já está na atividade. Vamos falar de produção de mudas ou aquisição de mudas, né? Também é uma forma importante, muitos produtores compram as mudas prontas. A qualidade de muda, isso a gente sempre fala, né? Eu falei várias vezes para vocês. É insumo básico. Muda de qualidade, quando a cultura se inicia com muda, no caso, muda de qualidade de manga, muda de qualidade do abacaxi, muda de qualidade da goiaba, do maracujá, muda de qualidade do café. Quando se fala em culturas que se iniciam por semente, muda de sementes de qualidade de soja, de milho, de sorgo, sementes de qualidade de alface para iniciar a fazer suas mudas. Então, tudo que se começa com material de propagação de qualidade. Isso é essencial. Se você não compra uma muda de um viveiro que é idôneo, de um viveiro que tem ali um nome a zelar, porque tem viveiros que estão há décadas produzindo mudas, né? E sabe-se da qualidade dessas mudas. Se você compra de um viveiro que você não sabe a procedência de como é produzida essas mudas, você corre o risco de estar levando doença para dentro da área, como plantas infectadas já com o vírus do endurecimento, do maracujazeiro, plantas já com outros tipos de doença, como antracnose. Então, é importante adquirir mudas de qualidade. O bom do maracujá, aqui estou falando da questão da importância do maracujá para o produtor, levando nesse contexto, nós falamos que maracujá é cultura de agricultor familiar, principalmente, né, de agricultores menores, não é uma cultura de extensas áreas, né, de áreas menores. Muitas vezes é um cultivo praticado por pequenos produtores. E dessa forma, garante para o produtor um retorno rápido, porque não é uma cultura de ciclo longo, diferentemente da manga, que você vai levar 2, 3 anos para começar a colher, nos 3 anos aí no mínimo, né? Da laranja, que vai demorar. Então, é uma cultura que 5, 6 meses após você transplantar, você já está colhendo, né? Dependendo das condições climáticas da época que você plantar. Tem uma receita distribuída, principalmente para os produtores do norte, nordeste do Brasil, ao longo do ano todo, porque dá para produzir ao longo do ano. Mas aqui no sudeste, na época do inverno, né, a gente tem um período que produz pouco, porque da questão da necessidade do fotoperíodo, né? É importante dentro do agronegócio de frutas tropicais, porque o preço da fruta fresca, ele tem um comércio bom dentro do nosso mercado interno, tem um bom rendimento na produção de suco, e o suco é bem aceito também pelos consumidores, e por isso tem sido uma alternativa importante para produtores aí que querem diversificar a produção. Hoje nós temos já materiais melhorados, cultivares melhoradas, que são altamente produtivas, e isso estimula o produtor a investir na cultura, porque tem um rendimento bom. Nessas condições que a gente falou, tem muita exigência de mudas, né? Já que é uma cultura que geralmente os produtores têm levado por um ano e renovando, ou por 2 anos,
de ciclo da cultura, aí tem que renovar novamente, pela questão que vai diminuindo muito a produtividade, e também pelas questões que, às vezes, não, por 2 anos, pode até levar 2 ciclos, né, 2 anos de cultivo da mesma planta, fazendo a colheita. Só que, por aspectos sanitários, às vezes não compensa. Aí o produtor é recomendado fazer o cultivo por 1 ano, corta e faz o transplantio de novas mudas para ter uma produtividade boa. Tá? Depende das condições sanitárias dessas plantas também. Então, dessa forma, tem uma demanda muito grande de mudas, né, nas regiões que tem mais produção de maracujá, e dessa forma, tem muitos viveiros que produzem, e o produtor também pode produzir suas próprias mudas, dentro das condições ideais seria que, se o produtor for produzir suas próprias mudas, use uma casa de vegetação, com tela anti-afídeo, para evitar a entrada de insetos vetores de doenças, né? Vocês viram lá na prática, né, que não é difícil produzir as mudas, mas o difícil é garantir a qualidade delas. A gente não tem uma estrutura lá no Instituto para produzir, mesmo assim a gente consegue produzir mudas boas, mas estou falando aqui para fins comerciais, né, lá é para fins, a gente planta para fim educacional, para mostrar as técnicas, mas para fins de comercial, o produtor está investindo muito dinheiro, por isso que a qualidade de muda é muito importante, e às vezes acaba que compensa comprar de viveiro essas mudas, né? Mas da metade do sucesso da produção vem de muda de qualidade. Você compra a muda doente, vai por água abaixo o investimento em calcário, em adubo, o investimento em mão de obra, o investimento em madeira para construir as espaldeiras, em arame, né? Então vai tudo por água abaixo. Você faz um investimento que não é tão alto, mas para o pequeno produtor, às vezes, isso tem uma representação grande dentro do seu orçamento, e por isso não pode deixar de investir em muda de qualidade. Se está investindo em outros aspectos, a muda tem e é um insumo importantíssimo dentro de todo esse processo produtivo, né? Devido a problemas sanitários, né, como eu disse para vocês, muitos produtores estão mantendo o pomar por no máximo 2 anos. Em muitos casos, faz a renovação anual, principalmente em regiões mais tradicionais de produção, porque de questão mesmo de produtividade é maior no primeiro ano, e também muitas vezes por questão sanitária, que ocorre muitas doenças e acaba sendo o segundo ano menos produtivo e faz essa renovação. Utiliza-se de 600 a 1.500 mudas, eu tinha falado anteriormente, por hectare. Essa variação vai depender do espaçamento adotado, né? Então, por isso que tem essa variação. No Nordeste, utiliza-se aí 1.400 plantas por hectare e um cultivo mais adensado. E lá, a maioria das áreas faz cultivo, e aqui no Sudeste também muitos produtores fazem isso, cultivo anual. Planta, faz a exploração durante 1 ano, parte da produção, e depois corta essas plantas e renova, faz um transplantio de novas mudas, utilizando a mesma estrutura de espaldeiras. Vai só trocar as plantas, né, para garantir a produtividade. A principal causa de fazer essa renovação é problemas sanitários nas plantas, que restringe muito a produtividade. O espaçamento para você ter uma densidade aí de 1.400 plantas, de 3 metros entre plantas e 3 metros entre linhas, mas pode adensar mais, de 2 por 2. Só que aí vai criar um problema de até pulverização, que vai ficar muito adensado, as folhas vão se entrelaçar muito, e acaba que, na hora da pulverização, com fungicidas ou inseticidas, a cauda, né, do produto pulverizado não vai penetrar muito dentro daquela massa de folha que está emaranhada. E o adensamento, esse maior adensamento, é recomendado usar só quando se sabe que vai manter o cultivo apenas por 1 ano. Para cultivos que têm a possibilidade, que o produtor já pensa em deixar por 2 anos, tem que deixar um espaçamento maior. Para pomares para 2 anos, né, que o produtor pensa, eu vou explorar essas plantas aqui por 2 anos, fazer a colheita,
aí uma densidade mais baixa de plantas por hectare, 600 a 900 plantas por hectare, e você vai reduzir aquela compactação, aquele volume de folhas sombreando, e isso também possibilita se fazer um melhor controle de doenças e de pragas, né? E também, quando você adensa muito, você, consequentemente, vai ter uma redução de produtividade, porque o maracujá ele tem uma alta dependência da radiação solar. Quando você faz um adensamento muito grande, e pensa em adensa e pensa em deixar por 2 anos, vai ter uma redução na produtividade, principalmente no segundo ano, muito forte, que vai gerar um sombreamento das folhas, né? Aqueles ramos um recobrindo o outro, e vai reduzir produtividade. Então, para cultivos que planejam deixar por 2 anos as plantas lá no campo produzindo, menor densamento de cultivo. Para plantios que o produtor já sabe que vai deixar por 1 ano, pode adensar mais, você vai ter uma produtividade maior por área em um período mais curto. Períodos, plantios muito adensados não chegam no segundo ano de produção, ou chegam produzindo muito pouco, porque vai ter problema de sombreamento, né? Uma folha recobrindo outras, gerando também problemas aí de doenças, né? Então, para cultivos que se deseja deixar aí por 2 anos em produção, um espaçamento maior, tá? Os viveiros que produzem mudas, né? As épocas de plantio do maracujá, ela é sazonal em muitas regiões, ou seja, tem uma época que tem mais exigência de muda e depois fica uma época que tem pouca exigência de muda. E dessa forma, por ter esse ciclo mais sazonal, desestimula os viveiros a se especializar na produção de uma muda específica, de uma cultura específica, no caso aí do maracujá. Então, muitas vezes o produtor não encontra na região ali mudas na quantidade que ele precisa. Então, na maioria dos casos, o produtor ele tem que produzir, ou tem cooperativas que estão fazendo a produção dessas mudas para estimular os produtores, né, a produzir. O problema do produtor produzir suas próprias mudas, eu já disse aqui, a infraestrutura, né? Manter uma casa de vegetação com tela antiafídio, e aí vai produzir ele debaixo de uma, quer dizer, sem nenhuma proteção, vem inseto já com vírus e transmite esse vírus para as mudas, e aí você já vai levar essas mudas para o campo doente. Principalmente, um grande problema é o vírus do endurecimento do maracujazeiro, que é transmitido por pulgões. É um dos grandes problemas aí, que reduz muito a produtividade dos pomares. Por isso que o ideal seria ter uma estrutura, mesmo que mais meio improvisada, né, com um sombrite, com uma tela antiafídio lateral, recoberta com plástico, né, na parte superior. A gente vai estudar cultivo protegido dentro da unidade curricular de olericultura e cultivo protegido, com mais detalhes, né, dos componentes, mas o ideal seria ter uma estrutura, mesmo que improvisada, né, mas com o mínimo ali de proteção dessas mudas de radiações direta com sombrite e também com telas antiafídeos laterais para evitar a entrada de insetos vetores de doenças. Como obter muda de qualidade? Eu acabei de explicar isso aqui. Ideal, uma casa de vegetação com telas antiafídeos, né, para evitar a entrada de insetos vetores. Os viveiros, né, ainda não, aqui fala, não sei como que está hoje aqui na região, Araguari deve ter viveiros especializados, é uma região bem forte da questão do maracujá, mas eu não sei como é a quantidade de viveiros disponíveis, mas esses viveiros, para estar realmente de acordo com as normas de produção, para você ter um pouco mais de confiança, mesmo assim, às vezes acontece mesmo esses viveiros que têm registro, que são credenciados no Ministério da Agricultura, que tem um registro, está inscrito no Registro Nacional de
sementes e mudas, que é o Renascem, você sabe que eles estão sendo inspecionados por um órgão, então você tem um pouco mais de confiança, mas mesmo assim pode acontecer de ter alguma falha ali e acabar tendo a contaminação de alguma muda e você adquirir essas mudas, mas é melhor do que você comprar de um viveiro que você não tem conhecimento de como é essa produção. No caso de você já do produtor, né, vai iniciar o cultivo em uma área que já tem histórico da doença do vírus do endurecimento do fruto do maracujá, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa doença mais adiante, mas ela causa endurecimento ali naquela parte branca do fruto, e aí reduz produção, frutos pouco produtivos, e essa virose ela também afeta a folha, fica com bolhosidades nas folhas, né? Mas em áreas que tem muito problema com essa virose, você precisa recorrer à aquisição de mudas sadias. Para que uma planta doente dentro da sua área, você já vai estar sendo ali um foco de transmissão secundária. O pulgão vai sugar aquela planta, adquirir a virose e transmitir para outras plantas. Então, muda de qualidade nessas regiões que tem muito problema com essa virose é ainda mais importante. Aqui só falando no caso de instalar um viveiro dentro da propriedade, o produtor vai produzir suas próprias mudas, fazer esse viveiro longe da área comercial, porque a área comercial geralmente já está com doença, então para evitar que essa doença lá da área comercial seja trazida por vetor ou pelo vento, trazendo esporos de fungos, né, venha a contaminar essas mudas. Se possível, o produtor fazer uma casa de vegetação com uma tela anti-afídio, um local de fácil acesso, um local que seja com boa disponibilidade de água para a irrigação, exige irrigações diárias e nesse período quente até mais de uma vez por dia, né? Um terreno ali no viveiro levemente inclinado para evitar encharcamento, garantindo ali a entrada, né, no momento de entrada para os tratos culturais nas mudas. O ideal é construir uma antessala dentro desses casos de vegetação, porque quando você abre a porta, está cheio de insetinhos, às vezes, ali na porta da sua casa de vegetação. E aí, quando você abre a porta, eles entram junto com você. Por isso que é importante uma construção de uma antessala com as portas desencontradas. A gente vai estudar isso lá em cultivo protegido. Aqui nós estamos vendo uma muda produzida em tubete, mas elas também podem ser produzidas em saquinhos, né, de polietileno, aqueles saquinhos pretos. A propagação comercial de mudas é exclusivamente feita por semente, como a gente já falou, mas uma outra forma de produção de muda, o maracujá dá para produzir por estaquia, mas comercialmente não é utilizado. Até nas nossas aulas práticas de outros anos, a gente produzia muda de maracujá doce por estaquia, e a gente fazia essa prática, né? Então, é possível, mas não é aí o indicado comercialmente, tá? A obtenção de sementes, até o ano 2000, a maioria das mudas era produzida de semente própria de frutos do próprio produtor. Pegava, separava alguns frutos ali da sua produção, extraía esses frutos, extraía as sementes desses frutos, guardava para produzir suas mudas. Só que teve um investimento, né, de pesquisa, como eu mostrei a Embrapa, em outras empresas também, um investimento aí na produção e no melhoramento de materiais de maracujá. Então, hoje já tem condição de adquirir sementes de qualidade, sementes de materiais com alta produtividade. Quando você extrai a semente dos seus próprios frutos, você não sabe, você não tem controle de cultivar. Vai produzir fruto grande, pequeno, então você não tem controle, porque é uma mistura ali na hora da polinização, uma mistura de material. Agora, quando você inicia a produção das suas mudas com uma semente que você adquiriu de uma empresa séria, né, como a Embrapa, você vai ter a certeza que está comprando semente de BRS Gigante Amarelo e aquela semente realmente é do BRS Gigante Amarelo. E dessa forma, você vai produzir mudas de um material só,
garantir regularidade de produção, tamanho de frutos homogêneos, e dessa forma ter um mercado melhor. As primeiras populações, né, primeiros plantios com padrão comercial foi Sul-Brasil, que era um material para mesa, e a Maguari produzindo aí cultivares, né, melhorando cultivares para suco, elas melhorando seus próprios materiais para que tivesse mais produção de suco, mais rendimento dentro da indústria. Em 99, o IAC, né, que é o Instituto Agronômico de Campinas, lançou as primeiras cultivares de maracujá e os produtores começaram, né, a ter essa procura desses materiais porque eram mais produtivos, tinha uma homogeneidade na produção. Em 2003, entrou em vigência a Lei das Sementes e Mudas, estabeleceu que somente sementes das cultivares inscritas no Registro Nacional de Cultivares poderiam ser legalmente comercializadas e utilizadas por viveiros credenciados para a produção de mudas. Os materiais melhorados atualmente, eles têm alta produtividade, né? Como vocês viram lá o BRS gigante amarelo, quando se obedece todas as condições de irrigação, adubação, clima, né? Ele chega a produzir 42 toneladas por ano, né, por hectare, ano, né? Antes desses materiais melhorados, nós tínhamos em média de produção de 10 toneladas por hectare. Então, os materiais que passarem por melhoramento garantem uma produção muito mais alta, e isso para o produtor representa muito mais ganho por área do que ele tinha. E não tinha diferenciação de fruto para mesa e fruto para agroindústria. Era uma coisa só, tá? Material que era vendido para mesa era vendido também para a indústria. Hoje, teve um melhoramento específico para material para a indústria, que tem um rendimento de suco maior, a coloração desses frutos para a indústria, eles têm que ser uma coloração ali mais forte, um amarelo mais alaranjado, né? E para dar aquele suco bem incorporado, com a coloração bem característica. Então, teve aí os melhoramentos direcionados para a mesa e também para a indústria. Aqui nós temos uma lista, né, de cultivares que são que são inscritos no Registro Nacional de Cultivares, que é um sistema de registro aí do MAPA. Tem outras, claro, mas aqui só mostrando algumas delas. A IAC 273 Monte Alegre, IAC 275 Maravilha, BRS Gigante Amarelo, né, que eu inclusive falei já para vocês, o BRS Ouro Vermelho, Sol do Cerrado, o FB 200 Yellow Master, que foi melhorado pelo viveiro Flora Brasil, o FB 300 Araguari, também do Flora Brasil, e temos muitos outros materiais, aqui só dando um panorama de alguns materiais que são bem mais produtivos do que os materiais que antes eram utilizados, que não tinha nenhum melhoramento, o produtor retirava ali dos frutos que tinha, colhido, semente, e começava fazendo as suas mudas para iniciar seu cultivo, né? Aqui, mostrando o IAC 273 e o IAC 277, ele é para frutas frescas, para mercado aí que a gente encontra no supermercado, sacolão, tem alta produtividade. Quando a gente fala aí acima de 45 toneladas por hectare ano, pessoal, isso, claro, obedecendo uma irrigação equilibrada, uma adubação equilibrada, o clima tendo favorecido a essa produtividade, não tendo problema com doença, como a virose lá do endurecimento, o vírus do endurecimento do fruto do maracujá, isso em condições ideais, né? A casca desses materiais tem um amarelo bem liso, frutos são grandes e pesados. Aqui um exemplo de um material para a indústria que é mais adequado para o processamento de suco, o IAC 275, casca bem fina, cor intensa e alaranjado intenso, a parte interna, isso é bom que vai dar ao suco uma cor bem intensa, sólidos solúveis de 14 a 15 Brix, e esse Brix, sendo mais alto, ele garante um rendimento industrial maior, né? Mais recentemente, nós temos cultivares aí
que foram selecionados buscando tolerância a patógenos e também que são produtivos. O gigante amarelo, que eu já falei, ele, mesmo sob ataque da virose, ele produz bem. Se for feito com esse material, BRS gigante amarelo, um cultivo no segundo ano, no primeiro ano ele tem uma produção mais alta, de 42 toneladas por hectare, se não tiver por ano, se tiver ali, claro, todos aqueles parâmetros obedecidos, irrigação, parâmetros climáticos favoráveis e também uma adubação equilibrada. E no segundo ano, para quem quer buscar uma exploração da cultura por 2 anos, ele produz metade praticamente, mas é uma quantidade que às vezes compensa para o produtor. A casca é um amarelo brilhante, a polpa é um amarelo forte, a casca é bem espessa, mais grossa, isso é bom para resistência de transporte, uma conservação de pós-colheita também. É tolerante à antracnose e bacteriose, mas é suscetível a virose, o vírus do endurecimento do fruto, verrugose e patógenos do solo, como fusariose. O sol do cerrado, frutos mais arredondados, casca amarelo brilhante, a polpa dele é um amarelo mais forte, a casca é grossa, isso garante conservação de pós-colheita e também resistência para transporte. Produtividade no primeiro ano, isso para condições que foram feitas aí para o Distrito Federal, para clima parecido, também ele vai ter um comportamento parecido, 40 toneladas por hectare, e para o segundo ano, explorando a mesma cultura, o mesmo plantio de 20 a 25 toneladas. Por isso que, às vezes, muitos produtores não deixam uma exploração por 2 anos, porque cai muita produtividade no segundo ano, né? O BRS Sol do Cerrado, ele é tolerante a doenças foliares, como antracnose, bacteriose e verrugose, só que ele é suscetível a patógeno do solo. Melhor época de plantio é no início do período da seca, e se adapta não adapta a locais sujeitos a alagamentos, geadas e ventos frios. Aquisição aí de sementes, eu coloquei aqui muda, mas está errado, né, de sementes, no site da Embrapa. O FB200 Yellow Master e FB300 Araguari são sementes comercializadas pelo viveiro Flora Brasil, que é de Araguari. O Yellow Master é destinado para fruta fresca, tem frutos uniformes, produtividade de 40 a 50 toneladas. Aqui está a foto do FB300 Araguari e do FB200 Yellow Master. As sementes são produzidas aqui pelo viveiro Flora Brasil, sob mais rigoroso controle em nossos pomares clonais, resultando em materiais de altíssima qualidade genética, 100% garantido pela Flora Brasil, aqui dentro do site do viveiro Flora Brasil. E aqui vem a descrição dos materiais desses dois, né? O Brix, por exemplo, do FB300 Araguari, é de 15 graus Brix, tem potencial produtivo de 50 toneladas por hectare ano, quando se respeita as recomendações técnicas de cultivo. O fruto pesa, aí, em média, 120 gramas. Alto rendimento de suco, tem um rendimento de cerca de 42% na produção de suco. A cor da polpa é amarelo alaranjado. Aqui o FB200 Yellow Master, o fruto já é mais pesado. Tem uma média de frutos aí pesando 240 gramas. É para mercado in natura. Já o FB300 Araguari, ele é um fruto para indústria também. Porque tem um alto rendimento, um Brix muito bom. Já que o FB200 Yellow, um Brix de 14, tem potencial produtivo também de 50 toneladas por hectare. Quando a gente fala potencial, é isso, pessoal. Se for atendido todas as recomendações de cultivo. A gente sabe que tem variação climática, que está fora do alcance do produtor, né? Mas garantindo a irrigação, garantindo uma boa adubação, ele vai ter boas produtividades. Aqui falando ao viveiro Flora Brasil, né? Não, esse viveiro é licenciado para a produção de mudas de maracujá das variedades Embrapa. O viveiro Flora Brasil, ele produz mudas tanto em saquinhos como em tubetes, que possibilitam envio para todas as regiões do Brasil,
baixo custo de transporte. Então, esse viveiro, né, que tem em Iraguari, que eu sei, tem uma unidade, ele também vende mudas, tá? Esse aqui, o Silvestre DRS Sertão Forte, é aquele que nós temos plantado lá no Instituto, que tem a casquinha verde. Lembra? Ontem eu até falei dele. Que tá a foto dele, ele foi melhorado, ele é da espécie Passiflora cincinata, foi melhorado pela Embrapa, para ter um material mais produtivo, né? Ele não tem alteração da cor da casca, mesmo maduro. Vocês estão vendo que a polpa dele também é um amarelo bem clarinho. Ele tem uma produtividade baixa por hectare, né? Frutos menores, de 18 a 29 toneladas por ano. Só que ele pode atingir em regiões que tem em cultivos que forneçam ali mais condições para o desenvolvimento, até 30 toneladas por hectare ano, no primeiro ano de produção. Uma característica de destaque desse material, que eu falei para vocês, é para regiões que têm mais problemas com fornecimento de água para as culturas, né? Tem regiões mais áridas, porque ele tem como característica de destaque esse material, mais tolerância a estresse hídrico ao longo do ciclo produtivo, se comparar com o maracujá mais comercial, Passiflora edulis, né? Ele é indicado, então, ele tem um rendimento de polpa de 35%. Para regiões mesmo, ele possui potencial para agroindústria, produção de suco, e também ornamental. É uma alternativa para exploração de agricultores familiares da região da Caatinga, do Cerrado, para regiões aí que tenham, às vezes, alternativas mais reduzidas de irrigação, sendo uma cultura menos exigente do que o maracujá amarelo, tá? A recomendação para qualquer material que você vai usar e você não tem nenhum conhecido que planta aquele material na sua região, é fazer um plantio piloto, uma área pequena, algumas linhas de cultivo, para ver como que esse material vai se comportar aí na sua região, com relação à produtividade. Porque, às vezes, lá na região do Distrito Federal, produz muito bem. Lá na região da Bahia, produz bem determinado cultivar. Mas você sabe se aqui na região de Tiltaba vai produzir bem? Então, se é um material que não é plantado regionalmente, um material novo, vamos falar que está no mercado recente, não sabe o comportamento de como que vai ser a produção na região, não compensa você já começar com a área comercial toda com esse material novo. Compensa você fazer um plantio piloto, um plantio poucas linhas ali de cultivo, três linhas de, vamos falar, 10 metros, e faz ali o plantio. Você tem uma área com outro material, com outra cultivar, e faz só um plantio experimental. Faz umas mudas, compra uma semente, ou adquire essas mudas já prontas, se você achar nos viveiros da região, e faz um plantio experimental para ver como que vai comportar. Porque se você já começa 100% da sua área com material novo, que você não sabe como comporta na região, como que é a ocorrência de doença naquele material na sua região, como que é a produtividade, então é um risco. Então, por isso, para material novo, é sempre ideal fazer um plantio piloto, né? Bom, pessoal, essa outra parte, nós vamos continuar na próxima aula, na parte de produção de mudas. A gente fez isso na prática, então vocês já sabem um pouco, a gente fez usando sacos de polietileno, né? Mas a gente vai relembrar aqui na teoria, que nós fizemos na prática, naquela época porque eu tinha lá os frutos, né? E também a gente estava com um projeto paralelo de produção, então eu quis ali fazer naquele momento. E foi até bom, porque a gente não teve não vai ter outra oportunidade esse ano de fazer essa prática, né? Presencialmente. Então, dessa forma, o nosso conteúdo de hoje é esse. Deixa eu ver aqui. Ok. Alguma dúvida de vocês? Eu não tenho, não, Tura. Bem tranquilo, né? Um conteúdo bem leve. Então, é isso aí. Tranquilo. Eu vou deixar uma atividade hoje. Vocês têm uma semana para entregar. Valendo frequência, valendo nota. E amanhã a gente se encontra na aula de olericultura.
Nós vamos nos encontrar, eu mando lá no Class, mas provavelmente às 8 ou mesmo às 7h40, vou ver certinho, tá bom? Provavelmente às 7h40 amanhã. Um bom dia para vocês, obrigada aí por participarem. Só também, professora. Bom dia. Até mais.